Nesse curso de capital de risco, é claro que eu vou te ensinar a analisar e como fazer um cálculo de valuation, como que eu analiso um DRE, como que eu vou analisar um balanço patrimonial. Porque tudo isso deve ser levado em conta na hora de você investir em capital de risco ou de você apresentar esses dados para o empresário que quer investir, né? Porque você não pode investir de maneira sem conhecimento. Então, tudo isso eu lhe trarei. Mas antes da gente ir para cálculo, antes de você entender o que é uma DRE, o que é um balanço patrimonial e como que isso vai afetar o teu investimento em capital de risco, é necessário a gente entender um enquadramento legal, para que eu não cometa erros e para que isso se transforme em algo aí que vai te prejudicar. Então, o enquadramento legal do capital de risco vai ser a lei, né, onde isso está embasado, mostrando os detalhes. É uma aula curta, uma aula rápida, mas para você ter entendimento que é uma questão que precisa ser muito bem tomado. Você tem que tomar muito cuidado na hora de investir em capital de risco, porque como qualquer outro investimento, tem retornos, tem tributação, tem detalhes, e você tem que tomar cuidado para não cometer erros, não cometer gafes, que vai te prejudicar financeiramente aí, tanto se você vai ser um investidor em capital de risco, quanto se você vai captar investimento em capital de risco, beleza? Então, quais são as formas legais aí do investimento em capital de risco? A atividade de capital de risco ela se encontra-se regulada, né, e regulamentada por lei. Está sujeita sob a supervisão da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, CMVM. Né? Então, essa comissão aqui ela vai regulamentar a atividade de capital de risco. Até 2002, tá? Então, essa supervisão era realizada conjuntamente com o Banco de Portugal, da Europa. Então, tipo, eu estava sempre analisando o Brasil e Portugal, sempre parceiro de negócio. E a atividade de capital de risco só podia ser conduzida por sociedade de capital de risco, ou seja, empresas que abririam para serem sociedades de capital de risco. Né? Um investidor próprio ali não ia poder investir, um fundo não ia poder investir. Então, depois que eu saí da CRC, né, do SCR, na verdade, né, que foi aí a Sociedade de Capital de Risco, que foi o início, né, então tinha empresas focadas somente em investir em capital de risco. Então se formava uma sociedade exclusiva para investir em capital de risco e eu formava essa empresa. Então, a partir dessa SCR, né, que são a forma ideal de investimento de capital de risco dentro da regulamentação da Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, né, que é a forma ali que se mais aceita fazer esse investimento, existem ainda os instrumentos de investimento coletivo, ou seja, os fundos de capital de risco, FCR, e os fundos de reestruturação e internacionalização empresarial, quando eu vou abrir capital exterior. Então, o que acontece? Como é que funciona dentro do contexto? Eu tenho o Brasil e eu tenho os outros países, Portugal, Estados Unidos, Europa e tudo mais. Aí o que acontece? Eu quero, por exemplo, é permitido que uma pessoa saia aqui de Portugal e compre uma empresa aqui no Brasil? É, mas a empresa está registrada no Brasil. Se eu quero talvez vir para cá e abrir capital para poder ser comercializada aqui em outros países da Europa, eu preciso estar tomando cuidado aí com os fundos de internacionalização e reestruturação. Porque é assim que vai funcionar. Eu não posso simplesmente ir lá e me cadastrar na Bolsa de Portugal e começar a vender ações na Bolsa de Portugal. Não vai dar bom. Então eu tenho que ir seguir uma série de procedimentos para abrir capital aí na bolsa. Eu tenho várias bolsas, né? Então eu tenho aqui Brasil, bolsa de Bovespa. Então eu tenho capital na B3, a Bovespa eu tenho capital na bolsa. Aí eu tenho bolsa, né, da Nasdaq, que é de Nova York. Aí eu tenho várias bolsas aí de valores que eu tenho comercialização por vários países que fazem investimentos e tudo mais, beleza? Então assim que funciona aí, tá previsto em lei e tá previsto faz muito tempo que é feito aí essa forma de capital de risco, tá? Então, as SCR, né, Sociedades de Capital de Risco, têm como objeto o apoio e promoção do investimento e da inovação tecnológica em projetos empresariais ou em empresas já existentes, através da participação temporária no respectivo capital social. Ou seja, qual que é um critério muito bom no capital de risco? Ele é temporário. Ah, mas por que é temporário? Porque eu vou ter um objetivo de ter esse retorno do investimento. Porque se ele não for temporário, acaba que esse retorno do investimento ele vai ter que ser feito de uma maneira diferente. Eu posso ter maneira diferente de ter um capital de risco? Posso. Eu posso comprar parte da empresa, né, investir na empresa com capital de risco
e aí fazer contratos aonde a partir de X período de tempo a minha cota social ela é totalmente integralizada e eu passo a ser dono da empresa por longo tempo, sem prazo definido. Tá? Com o objeto acessório, e desde que tais serviços sejam prestados, as empresas participadas ou as empresas com as quais desenvolvem o projeto com a vista à entrada do capital de risco no seu capital social podem, primeiro, prestar assistência na gestão financeira, técnica, administrativa e comercial das sociedades Olá, peço participadas. desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Comercial das sociedades participadas, uma pela outra. Então funciona assim, ó. Eu fui lá e investi em capital de risco. Então eu tenho a empresa aqui, a empresa A, ela investiu na empresa B, tá? Se tá tudo certo e eu tenho todo documentado, tanto a empresa B pode auxiliar a empresa A, como a empresa A pode auxiliar a empresa B aqui. Porque muitas das vezes, o que acontece? Eu tenho um negócio muito bom. Esse negócio aqui ele é muito bom e está começando. E a empresa A é quem precisa desse negócio. Ela é um possível cliente, ela é alguém que vai comprar o negócio da empresa B. Então eu vou investir no negócio, porque eu vou ter ali os direitos também desse negócio, vou ajudar a crescer, mas eu também sou um cliente, então eu posso estar sendo cliente dessa empresa ali. Realizar estudos técnicos econômicos de viabilidade de empresas ou de novos projetos de investimento, estudo de mercado, bem como de condições e modalidades do respectivo financiamento. Isso pode fazer, eu posso estar estudando novos mercados, tanto uma como a outra, pode estar estudando aí para a gente poder sempre estar evoluindo e tendo os melhores resultados quando a gente fala da sociedade de capital de risco, beleza? O fundo de capital de risco, né? Então aqui a gente tem a sociedade de capital de risco, o fundo de capital de risco, são uma modalidade de fundos de investimento imobiliário. O seu patrimônio deverá ser composto por cotas de capital, ações e obrigações não cotadas em mercados de bolsas, tá? Então, são fundos fechados, devendo o capital a investir ser obrigatoriamente fixado no momento da sua constituição. Então, já vou deixar isso separado, quais são ali os fundos, a divisão de fundos. A administração dos FCR apenas pode ser exercida por sociedades de capital de risco, ou seja, eu preciso ter uma sociedade de risco para administrar um fundo de capital de risco. Podem igualmente exercer a administração dos FCR, na qualidade de sociedades gestoras, os bancos comerciais ou equiparados e os bancos de investimento, as sociedades de investimento regional e as sociedades de investimento que vão estar aí exercendo a administração dos fundos, ou seja, quem vende, quem comercializa, quem administra esses fundos, né? Porque o fundo, logo, igual eu falei, por exemplo, eu tenho aqui um montante para ganhar, eu tenho esse montante aqui de grana para ganhar, tá? Esse aqui é o meu montante. Aí eu digo assim, poxa, eu preciso ganhar isso aqui. Se eu chegar para ti e falar, cara, eu preciso preencher esse montante aqui, tu consegue preencher? Tu fala, pô, não consigo, eu vou conseguir preencher isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu preencho. Aí eu falo, pô, beleza, fechou, então preenche aqui também para mim, ou para outra pessoa. Aí outra pessoa chega e preenche, outra pessoa preenche aqui, outra pessoa preenche aqui, outra pessoa... E aí eu criei um fundo, que são várias pessoas que compram cotas e vão investir. Só que isso é administrado aí através dos bancos, através das sociedades de investimento, das sociedades de capital de risco, que vão estar administrando tudo isso para nós. E aí, o enquadramento, né? Qual que é o enquadramento aí jurídico, enquadramento legal? O enquadramento jurídico da indústria de capital de risco tem sofrido alterações constantes desde 1991. Então, tu vê que é um assunto bem antigo, data da sua primeira regulamentação. As alterações introduzidas em 2002 visaram o desenvolvimento do setor, acompanhado das preocupações relativas à diminuição das atividades de capital de risco desde 2001. Então, tive um boom nas décadas de 90, né, com o boom da internet, então pega-se muito aí desse mercado, mas aí em 2001
Teve a bolha da internet, se não me engano, em 98, estourou a bolha das empresas de telecomunicações, e aí o capital de risco diminuiu. O Decreto-Lei 319 de 2002, de 28 de dezembro, modificou o regime jurídico das sociedades de capital de risco e das sociedades de fomento empresarial, tendo revisto igualmente o regime fiscal dos fundos de capital de risco e das sociedades de capital de risco. Essas alterações elas constituíram um incentivo à atividade de capital de risco, cujo apoio ao desenvolvimento e à criação de novas empresas em setores tão diversos como tecnológico, componentes industriais, biotecnologia, tem sido fundamental desde então. O que aconteceu? Nós víamos numa crescente, investindo em empresas de tecnologia, chega-se um momento onde essas empresas de tecnologia caem, o investidor retraído, não vou investir, está dando BO, não faço mais fundo de capital. Se eu não estou investindo no capital de risco, o que acontece? Pequenos empresários ou empresários que querem crescer, eles vão recorrer a quem? Eles vão para bancos. Só que os bancos eles não têm muito dinheiro, quer dizer, eles têm muito dinheiro, mas o problema é que a taxa de endividamento ela não pode ser muito grande. O governo regulamenta muito a taxa de endividamento. A partir do momento que a taxa de endividamento fica muito grande, o governo começa a pensar: o que eu posso fazer para diminuir essa taxa de endividamento? Ele analisa onde que está maior. Ele viu que estava muito em empresários, pequenos empresários, que estavam correndo atrás de querer dinheiro para abrir empresas. Logo, eu libero a agência de fomento, eu libero o fomento empresarial através de uma abertura de capital de risco, onde eu tenho as sociedades, eu flexibilizo essas negociações, impostos, burocracia, para que eu possa fazer investimento em capital de risco, e aí isso abre o fomento. Então hoje está muito assim, tem muitas startups abrindo, pegando capital de risco, tudo isso reflexo de algo que foi criado há algum tempo atrás, que sofreu alterações, vem sofrendo alterações, sempre o governo olha para esses detalhes, porque isso impacta e muito toda a atividade governamental. Combinado? Então, eu espero mais uma vez que você tenha entendido a aula, espero que tu tenha gostado de entender um pouquinho do enquadramento legal. É uma prática legal e muito utilizada há muito tempo, e aí a gente deve prestar atenção. Então, a ideia é que você tenha entendido. Espero te ver numa próxima aula. Fique comigo e, por enquanto, vamos que vamos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!